Então, pessoal, vou falar brevemente aqui a respeito dessa nova ação promovida pelo Alexandre de Moraes, o inquisitor-mor da República, né, o semideus do judiciário, mas não vou entrar em detalhes sobre essa questão, mas sim a respeito de outro ponto, que é o fato de que alguns nomes do PT pareciam já saber dessa ação do STF, protagonizada pelo senhor Alexandre de Moraes, de forma antecipada, e o que isso pode representar, no final das contas, analisando-se todo o contexto envolvido nessa história aí. Vamos falar hoje sobre dois personagens, então, o senhor Janones e o senhor Alexandre de Moraes. Desde já peço que você deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você também pode colaborar financeiramente comigo, clicando no botão Valeu Demais aí embaixo. Me siga nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela e que vão estar na descrição deste vídeo também, e vamos às notícias. Então, como vocês sabem, na manhã do dia 23 de agosto, ou seja, ontem, estou gravando isso aqui no dia 24, mas na manhã do dia 23, Alexandre de Moraes mandou fazer buscas e apreensões na casa de alguns empresários supostamente bolsonaristas, né, incluindo aí o Luciano Hang, por um motivo completamente estúpido, completamente besta, aquela questão do grupo deles de WhatsApp, que seria um grupo golpista, na verdade um grupo de indivíduos ali comentando assuntos diversos. Parece que agora virou crime você conversar com outras pessoas, você ter opinião neste país. Parece não, a gente sabe que já virou crime. Ou seja, se o Estado, especialmente se o Poder Judiciário brasileiro, não gosta do que você fala, então você pode ser imediatamente condenado. Eles não foram condenados ainda, não foram julgados de fato, mas eles já estão sendo punidos, que é o que realmente importa. Essa utilização aí de medidas cautelares e de formas como essa busca e apreensão no inquérito ainda é uma questão muito sensível e que viola totalmente os princípios básicos do direito, mas eu vou falar sobre o senhor Alexandre de Moraes e sobre os abusos dele no final. Primeiro eu vou falar a respeito dessa questão de que os petistas, ao que parece, como levantou aqui muito bem o site O Antagonista, parece que eles sabiam que aconteceria esta ação do STF. E basicamente o que aconteceu é que no dia 21 de agosto, ou seja, 2 dias antes, na parte da tarde aqui, antes da operação ser feita, o André Janones, que além de ser candidato a deputado federal, ele era um ex-presidenciável, né? Mas agora está responsável pela campanha digital do Lula, né? Tá fazendo toda a arruaça do Lula nas redes sociais, tá se achando um monte em relação a isso aí. Mas enfim, ele comentou aqui o seguinte: algo me diz que o Luciano Hang nunca mais mexe comigo, algo me diz. E aí, 2 dias depois, acontece uma busca e apreensão na casa dele. Olha que coisa interessante, que coincidência, né? Por outro lado, uma outra senhora aqui chamada Roberta Luchsinger, que parece que é candidata a deputado federal também, disse o seguinte: fiquei sabendo que a caneta do Alexandre de Moraes vai descarregar tinta essa semana. Olha que informação privilegiada, né? Como é que ela sabia que algo importante envolvendo pessoas supostamente ligadas à oposição do PT seriam um alvo de uma ação por parte do senhor Alexandre de Moraes, por parte da tinta da caneta do senhor superministro Xandão. Que coisa curiosa, como é que esse pessoal sabia disso, né? Como é que o senhor André Janones estava tão bem informado, né? Logo ele, que não sabe nem quem é o presidente da Argentina, tinha informação privilegiada a respeito disso. Claro que a gente não pode afirmar com 100% de certeza que eles tiveram acesso a informações vazadas, mas que é muita coincidência é. Agora, se realmente aconteceu algum vazamento, digamos que tenha acontecido, o que isso significa, o que isso implica toda a questão eleitoral atual? Isso significa, basicamente, que essa ação tomada pelo Alexandre de Moraes tem um claro viés político, que é atingir supostos aliados do presidente Bolsonaro que se candidata à reeleição com vistas a fortalecer a candidatura do Lula. E então, houve esse vazamento, supostamente, aí, de informações para preparar a turma do PT para lidar com essa situação e tirar o máximo proveito disso. Ou seja, eles souberam antecipadamente de uma operação que seria realizada, uma busca e apreensão na casa de indivíduos que supostamente seriam ligados ao Bolsonaro e teriam mais proximidade com ele. Isso aí levanta alguns pontos, né? Primeiro, o quanto isso viola todos os princípios do direito no Brasil, porque isso é algo que extrapola totalmente a função do judiciário, né? Que não pode ser
em hipótese alguma, interferir nas eleições. Isso não pode acontecer definitivamente. O judiciário, por definição, é isento. Ele não pode se motivar por sabores políticos. E o que o senhor Alexandre de Moraes aparentemente está fazendo é isso, julgando de acordo com convicções políticas. E se houve mesmo um vazamento de informações direcionadas ao PT, então isso aí na verdade é um grande problema do ponto de vista até do equilíbrio dos poderes, porque aí trata-se de um poder interferindo diretamente nas eleições, o que é algo que em tese o Estado Democrático de Direito não poderia ter. Conforme eu falei, o senhor André Janones está se achando bastante aí nas eleições agora, né, na campanha do Lula, fica lá fazendo aquelas postagens nas redes sociais. Eu particularmente acho que isso não vai se reverter em mais votos para o Lula, porque ele fala para uma bolha que já é lulista, uma bolha que já apoia o Lula. Se você acompanhar, ainda que brevemente, as postagens dele nas redes sociais, você vai ver que ele tem uma forma muito agressiva, muito provocativa de fazer a mídia do Lula na internet, provocando textualmente, assim, nominalmente, pessoas que são desafetos do Lula ou que são oposição, enfim, falando abertamente, assim, sem rodeios, sem nada. É uma coisa bastante deselegante até. E se você quer pegar votos de uma galera indecisa, de uma galera mais do centro, esse tipo de atitude agressiva costuma não funcionar. Isso fala muito bem para a própria bolha, né, para os apoiadores, para os lulistas, mas não funciona bem para outras pessoas que eventualmente poderiam fazer parte desse novo eleitorado do Lula, angariar mais votos para o Lula. E isso aí coloca o senhor André Janones no mesmo problema aí que a possível senhora futura primeira-dama do Brasil, né, a Janja, a esposa do Lula, que tem esse problema também de soar muito arrogante, não tem um impacto muito grande no povão, não tem uma aparência assim muito agradável para as pessoas. Soa muito pedante, soa muito arrogante, uma coisa assim muito intelectualizada, uma pessoa assim que, eu não me misturo com esses bolsonaristas aí, essa coisa assim meio que afasta o grande público no final das contas. Acho que o André Janones, na verdade, está mais atrapalhando do que ajudando o Lula nisso aí, um tanto melhor. Nós sabemos agora, falando sobre o Alexandre de Moraes, que ele está lançando mão mais uma vez dessa questão de utilizar medidas cautelares e afins para prejudicar desafetos dele e agir de forma política, né? Porque esses sujeitos que foram alvo de busca e apreensão na casa deles, eles não sabem exatamente do que eles estão sendo acusados, né? Você pode ver que o Moraes manteve sigilo sobre essas buscas aí, então os advogados nem sabem ainda do que se trata para poder fazer a defesa dessas pessoas. Trata-se de um julgamento, de uma punição, sem possibilidade de defesas, porque é algo ditatorial absolutamente e que viola todos os princípios básicos de direito que você possa imaginar. Então eu trouxe aqui uma série de postagens da Tameia Danelon, que é uma procuradora da República, né, e é professora de processo penal. Então, ela fala aqui os 10 pontos sobre a operação contra empresários e mostra por que essa operação é completamente infundada e viola totalmente os princípios do direito. Então, segue aqui os pontos que eu vou ler aqui para vocês. Não deixem de conferir também na página dela lá e dar um like, porque vale a pena. Primeiro ponto é o seguinte: os empresários não têm foro privilegiado no STF, ou seja, eles não podem ser julgados diretamente pela Suprema Corte. Isso é o óbvio do óbvio, né? Por que um indivíduo, um cidadão comum, seria julgado diretamente pelo STF? Não faz sentido, né? E o investigados ali tá entre aspas por um motivo que vai aparecer logo adiante. O ministro Alexandre de Moraes seria uma suposta vítima, sim, estaria impedido para ser relator do caso. Basta pensar que por muito menos o Sérgio Moro foi considerado suspeito nos casos do Lula e aí todo o processo dele foi anulado pelo STF. Agora o próprio Alexandre de Moraes, que seria a vítima nesse caso aí, ele próprio conduz esse processo contra as pessoas. Isso não é justiça nem aqui nem em lugar nenhum. Os supostos crimes, que ela considera que inexistentes, estão sendo investigados em inquérito ilegal, pois foi aberto de ofício pelo STF. Com violação do sistema acusatório, ou seja, isso deveria ser feito ou pela polícia ou pela PGR. O próprio senhor Alexandre de Moraes passou na frente dessas instituições e ele mesmo iniciou o inquérito. 4. As conversas privadas foram obtidas de forma indevida com violação da intimidade protegida pela Constituição. Logo, seria prova ilícita, né? E a gente sabe que isso existe mesmo, menos quando se trata do senhor Alexandre de Moraes. Ponto 5. Os crimes contra o Estado Democrático de Direito pressupõem a violência ou grave ameaça. E trocar mensagens no WhatsApp não é grave ameaça de forma alguma. 6. O PGR não foi ouvido previamente à operação, pois o parecer do Ministério Público deve ser oferecido antes do juiz decidir sobre uma busca e apreensão. Ou seja, o Alexandre de Moraes inverteu totalmente a ordem das coisas.
Sétimo, o perfil do empresário Luciano Hang no Instagram foi bloqueado sem que fosse indicada qual mensagem enviada por ele no grupo de empresários teria eventual conteúdo ilícito. Aí que tá, o Luciano Hang aparentemente nem falou nada relativo a golpe, alguma coisa assim, e tá no meio dessa história aqui. Claro que ele tá no meio aí porque ele é um grande apoiador do Bolsonaro. Oitavo ponto, o eventual bloqueio de contas bancárias dos empresários seria completamente desproporcional. Concordo plenamente, isso aqui não faz o menor sentido também. Nono ponto, gravíssimo, os advogados ainda não tiveram acesso à decisão que determinou as buscas e apreensões, fato que viola o princípio da ampla defesa. E décimo, de acordo com o que foi divulgado, tem-se apenas conversas privadas trocadas por senhores sobre política, algumas críticas ao sistema de apuração de votos e ao STF. Críticas essas que não configuram crime, apenas liberdade de expressão. Esse é o grande ponto. Pessoas estão sendo punidas apenas por expressarem privadamente as suas opiniões, elas não foram a público falar disso, falaram entre amigos. Então o que a gente conversa aí, talvez no grupo da nossa família, no grupo dos nossos amigos, isso aí possa configurar crime se nós estivermos simplesmente expressando as nossas opiniões a respeito das instituições democráticas, especialmente a respeito do senhor ministro Alexandre de Moraes, que se considera um deus na terra. Lamentável isso que está acontecendo, vergonhosa essa postura do senhor Alexandre de Moraes, que já passou de todos os limites há muito tempo, e muito questionável o fato desses deputados petistas, esses políticos petistas, terem supostamente conhecimento dessa operação antes dela ser feita. Isso aqui tem que ser muito bem explicado, porque se essa informação vazou, precisa se apurar quem vazou essa informação e por que haveria interesse de vazar essa informação para a gente da campanha do PT para a campanha do Lula, porque em tese o Lula não tem nada a ver com essa história. Por que essa informação chegou até o pessoal da campanha do Lula de forma privilegiada? Fica aí a questão. Contribua também com o debate nos comentários, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.